Seguinte, para esse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês aí, qual que é a vantagem da gente estar utilizando aí iluminação, né? Ou seja, uma luz aí para fazer qualquer tipo de foto que a gente vai fazer. Principalmente falando aí em lugares que a gente não tem uma luz tão controlada, como por exemplo, dentro de uma sala, né? No caso aqui eu estou numa sala, obviamente a gente vai ter de certa maneira uma luz controlada, principalmente porque tem uma baita de uma janela aqui, só que mesmo assim a gente não consegue ter um controle 100%, até porque digamos assim, nesse tipo de condição, digamos que eu queira fazer a foto com este fundo aqui. Só que para esse caso, nesse tipo de situação, a gente não vai ter uma luz interessante para fazer essa foto. Ou seja, a luz natural não é suficiente. Na maioria das vezes, quando a luz natural não é suficiente, a gente precisa adicionar luz. Aqui nesse caso, eu estou com uma fonte de luz e vai ser o suficiente já para a gente ter uma atmosfera, uma luz bem controlada e bem bonita para a nossa foto. Eu vou mostrar para vocês, obviamente, na prática como é que isso fica. Oi, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a HDR, se tu gosta de conteúdo de fotografia e se tu gostar desse estilo aqui de vídeo, aproveita e me segue para não ficar de fora de nada aqui, até porque tem vídeo novo nesse canal toda semana. E sem muita enrolação, vamos direto ao que interessa. Bom, vamos falar aqui principalmente a questão do setup de iluminação. Eu estou utilizando aqui uma câmera R10, uma câmera mirrorless. Estou utilizando também aí um adaptadorzinho aí que é um rádio flash, né, da Godox para estar disparando o meu flashzinho, né? Então toda vez que a gente fizer isso aqui vai estar disparando. Aqui eu estou utilizando uma lente de 35mm com um adaptador da Viltrox, justamente porque eu não tenho essa lente RF. E aqui a gente vai ter o nosso softbox aí junto com o nosso querido flashzinho da Godox, que é aí a parte principal que eu diria, que é justamente a nossa iluminação, mas poderia ser outra marca e tudo mais. Lembrando uma coisa muito importante, se a gente tem uma câmera mirrorless, a gente tem que ter certeza absoluta de que o nosso flash está ativado dentro das configurações da câmera e também se o nosso rádio flash está sincronizado diretamente já com o nosso flash. Algumas marcas aí não vão funcionar com algumas marcas, então geralmente o flash da Godox só funciona com o rádio flash da Godox, assim consecutivamente com as outras marcas também. E bom, como é que a gente sabe se vai estar configurado ou não? Eu vou pegar aqui o flashzinho só para a gente ter uma noção. Aqui é muito mais simples, que a gente pode simplesmente estar entrando no menu e procurar por canal e ID. Se esses dois aqui estiverem iguais, justamente com o nosso querido rádio flash, vai estar disparando perfeitamente. Ou seja, se eu simplesmente chegar aqui e clicar o botão, ele vai estar já disparando o flashzinho perfeitamente. Então, aí é só a gente escolher. Bom, por que que eu gosto de utilizar aí softbox? Justamente para ter uma luz mais suave no rosto, principalmente quando a gente está falando de retratos, a gente quer uma luz mais suave. E bom, eu vou falar para vocês principalmente uma coisa muito interessante, que é muito legal a gente saber sobre posição de luz, tá? Nesse vídeo. Como vocês estão vendo aqui, esse lugar aqui é onde eu vou estar sentado. Justamente eu vou estar de frente aqui para a câmera, né? Então, a minha luz, eu sempre gosto de colocar ela mais ou menos a 45 graus. Porém, fica aí o questionamento. Como é que a gente sabe se a nossa iluminação está ou não está a 45 graus? Tem uma maneira muito simples da gente fazer isso, que inclusive é uma dica muito interessante. Para saber se a nossa luz vai estar a 45 graus ou não, a gente pode colocar uma mão para frente, né? Colocando as duas mãos para frente. Se o nosso ângulo bater mais ou menos esse daqui, mais ou menos aqui vai ser o 45 graus da nossa câmera, ou seja, a nossa luz precisa estar mais ou menos nessa posição. Aqui seria mais ou menos aí equivalente a 45 graus, então a gente pode colocar aí mais ou menos nessa posição que já vai ser suficiente. Outra coisa interessante, é muito bom sempre quando a gente vai utilizar esse tipo de luz aqui, sempre deixar acima do rosto, para justamente não deixar uma luz muito chapada, muito dura nem nada, e também sempre acima é bom principalmente para quem usa óculos. Se tu está utilizando óculos, é muito comum dar reflexo. Só que se tu coloca a luz acima, né, do nível ali dos olhos e tudo mais, no caso do jeito que tá aqui, o óculos não vai ficar com reflexo nenhum. Isso é uma dica muito importante, principalmente para quem vai fotografar alguém que está utilizando óculos. E bom, mais ou menos essa daqui é a visão para quem vai estar sentado, vendo justamente o que está acontecendo na foto. E aqui agora eu vou mostrar para vocês o resultado de como é que fica uma foto com e sem flash. Obviamente a foto sem flash, infelizmente, ela não vai ficar perfeita, não vai ficar maravilhosa, principalmente falando em questão das mesmas configurações, só que se a gente aumentar o ISO dessa foto, obviamente. Dá para dar uma melhoradinha, mas se a gente quer dessa mesma condição e tudo mais, o flash, querendo ou não, vai sempre nos dar mais liberdade de escolher aí a posição e tudo mais.
Como eu disse, como eu quero escolher justamente o fundo, né, da nossa foto, o flash vai sempre estar ao nosso favor e vai sempre nos ajudar, principalmente nesse quesito aí, que vai querendo ou não nos ajudar demais. E bom, agora, obviamente, como vocês estão vendo aí o resultado aí com o flash, e querendo ou não, fica um visual aí muito mais interessante, fica muito mais bonito pra mim. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí, e eu quero muito saber o que vocês acham aí de usar aí modificador de luz, flash fora da câmera e tudo mais, ou se vocês são time luz de janela, por exemplo, ou gostam mais de usar flash, como é o meu caso. Eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam aí dessas dicas. E bom, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!